Sou pai solteiro. Ceia comigo, senhora? Disse o funcionário à milionária, ainda abalado pelo que havia acontecido. Ela ficou imóvel, sem reação. E o que veio depois, ninguém imaginava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Beatriz Alvarenga nunca imaginou que estaria sentada em seu escritório às 7 da noite de uma sexta-feira, pensando em Rafael Mendes. Não dessa forma, pelo menos. Ele era apenas mais um nome na lista de funcionários da empresa. Alguém que cruzava os corredores com passos apressados, sempre carregando alguma pasta ou atendendo alguma ligação. Mais um rosto na multidão de pessoas que faziam a engrenagem girar. Mas algo havia mudado. Algo que ela não conseguia ignorar, por mais que tentasse. A luz do abajur na mesa lançava sombras suaves nas paredes revestidas de madeira escura, e o silêncio do andar executivo era quase opressor. Lá fora, a cidade de São Paulo se estendia como um oceano de luzes, indiferente às inquietações de quem a observava de cima. Beatriz apoiou o queixo na palma da mão, os olhos fixos na paisagem que nunca realmente via. 42 anos, 3 empresas, um casamento desfeito há tanto tempo que as lembranças pareciam pertencer a outra pessoa. E uma solidão que nos últimos anos havia se tornado tão familiar quanto o cheiro de café que impregnava aquele escritório. Ela suspirou, afastando os pensamentos com um gesto automático, e virou-se para o computador. Havia relatórios a revisar, contratos a assinar, decisões a tomar. Sempre havia algo. Era assim que ela mantinha a mente ocupada, longe de perguntas que não queria responder. Mas então a porta se abriu e Marcela entrou com um envelope na mão. Desculpe incomodar, Beatriz, mas preciso que você assine isso antes de ir embora. É sobre o Rafael. Beatriz ergueu os olhos e algo em seu peito se contraiu. Rafael, de novo. O que tem ele? Marcela hesitou, o que era incomum. Ela era eficiente, direta. Raramente deixava que emoções interferissem no trabalho. Mas agora havia algo em sua expressão, uma espécie de desconforto. É a carta de advertência, pelo incidente da semana passada. Beatriz pegou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Em vez disso, recostou-se na cadeira e fitou Marcela. Me fale sobre ele. Rafael? Sim, o que você sabe? Marcela piscou, surpresa. Bem, ele trabalha aqui há 4 anos, sempre foi pontual, dedicado. Nunca deu problemas, até a semana passada, claro. E fora daqui, insistiu Beatriz, com uma voz que não admitia evasivas. Marcela mordeu o lábio, como se estivesse decidindo o quanto deveria dizer. Ele é viúvo, perdeu a esposa há 3 anos. Tem uma filha pequena, acho que tem 6 anos agora. Ele cuida dela sozinho. Beatriz sentiu algo estranho percorrer sua coluna. Não era pena. Ela detestava a pena. Era outra coisa, algo que não conseguia nomear. E o incidente da semana passada? Perguntou, embora soubesse exatamente o que havia acontecido. Marcela suspirou. A escola ligou avisando que a menina estava com febre. Ele saiu correndo sem avisar direito. Perdeu a reunião com os investidores. Você ficou... Bem, você ficou furiosa. Beatriz lembrava. Lembrava da raiva que sentiu, da sensação de ter sido desrespeitada. Mas agora, com as palavras de Marcela ecoando em sua mente, a raiva parecia pequena, insignificante. Obrigada, Marcela. Pode ir. A assistente hesitou, mas assentiu e saiu, fechando a porta com um clique suave. Beatriz abriu o envelope e leu a carta. Palavras formais, frias, impessoais. Uma advertência que, se repetida, resultaria em demissão. Ela segurou a caneta pronta para assinar, mas a mão não se moveu. Em vez disso, sua mente voltou àquele dia. Ela havia entrado na sala de reuniões furiosa, os investidores constrangidos, a ausência de Rafael gritando mais alto do que qualquer palavra. E então, horas depois, quando já era noite e a maioria dos funcionários havia ido embora, ela o viu.
Estava no estacionamento, carregando a filha no colo, a menina enrolada em um cobertor, a cabeça apoiada no ombro dele. Rafael parecia exausto, os ombros curvados, mas seus passos eram cuidadosos, como se cada movimento fosse calculado para não perturbá-la. Beatriz havia parado, observando de longe, e por um momento sentiu algo que não sentia há anos: inveja. Não da situação dele, não da luta que ele claramente enfrentava, mas da leveza que ele carregava, mesmo no cansaço, da forma como segurava a filha, como se ela fosse a única coisa no mundo que realmente importava. Beatriz largou a caneta e fechou os olhos. Quando foi a última vez que alguém dependeu dela assim? Quando foi a última vez que ela permitiu que alguém dependesse? A batida na porta a arrancou dos pensamentos. Ela franziu a testa. Entre. A porta se abriu devagar e Rafael apareceu. Ele estava diferente do homem confiante que ela conhecia dos corredores. Havia algo contido em sua postura, uma tensão nos ombros. Ele segurava um boné nas mãos, os dedos apertando a aba com força. Boa noite, senhora Alvarenga. Desculpe incomodar. Beatriz se endireitou na cadeira, surpresa com a própria reação. Seu coração acelerou e ela teve que se esforçar para manter a voz firme. Rafael, o que faz aqui a essa hora? Ele entrou, fechando a porta atrás de si, mas não se aproximou muito. Ficou perto da entrada, como se não tivesse certeza de que era bem-vindo. Vim me despedir. As palavras caíram entre eles como pedras em um lago silencioso. Beatriz piscou. Se despedir? Eu sei que vou ser demitido, ele disse, a voz baixa, mas firme. E eu entendo. Eu falhei. Deixei você na mão. Deixei a empresa na mão. Mas antes de ir, eu queria explicar. Beatriz se levantou, contornando a mesa, mas mantendo distância. Ela não sabia o que dizer e isso a irritava. Você não vai ser demitido, Rafael. Ele ergueu os olhos, surpreso. Mas a advertência ainda não assinei. Ela interrompeu, a voz mais suave do que pretendia. E não vou assinar. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael a encarou, como se estivesse tentando entender o que havia mudado. E talvez ela também estivesse tentando entender. Por quê? Ele perguntou finalmente. Beatriz cruzou os braços, um gesto defensivo que ela conhecia bem. Porque eu cometi um erro. Julguei você sem conhecer a situação. E isso não é justo. Rafael respirou fundo e algo em sua expressão se suavizou. Mas então ele balançou a cabeça. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei que causei problemas e eu não posso prometer que não vai acontecer de novo. Minha filha, Sofia, ela é tudo para mim. E se ela precisar de mim, eu vou estar lá. Sempre. Beatriz sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Eu entendo, ela murmurou. Rafael deu um passo à frente, hesitante. A senhora entende mesmo? Ele perguntou, e havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Porque a maioria das pessoas diz que entende, mas no fundo elas acham que eu deveria ser mais forte, que eu deveria dar conta de tudo sem reclamar. Mas é difícil, sabe? É muito difícil. Beatriz engoliu em seco. Ela conhecia aquela sensação. A de carregar um peso sozinha, de fingir que estava tudo bem quando não estava. Eu sei, ela disse, e pela primeira vez em muito tempo foi sincera. Rafael a olhou nos olhos e por um momento o mundo lá fora deixou de existir. Eram só eles dois, naquele escritório, compartilhando algo que nenhum dos dois esperava. E então ele falou, e sua voz era quase um sussurro. Sou pai solteiro. Ceia comigo, senhora? Beatriz piscou, certa de que havia entendido errado. O quê? Eu sei que parece loucura. Rafael continuou, as palavras saindo rápidas, como se ele precisasse dizê-las antes de perder a coragem. Mas eu não sei como agradecer pelo que a senhora está fazendo. E eu não tenho muito a oferecer, mas sei cozinhar. E Sofia adora quando fazemos janta juntos. Então eu pensei, talvez a senhora queira vir. Uma ceia simples, nada demais. Só pra gente conversar. De verdade.
Beatriz ficou sem palavras. Ninguém nunca a havia convidado para algo assim. Tão simples, tão honesto. E por um instante, ela quis recusar. Quis dizer que estava ocupada, que não era apropriado, que havia uma linha entre patrão e funcionário que não deveria ser cruzada. Mas então, ela pensou na solidão do apartamento vazio, nas noites intermináveis diante da televisão, nos jantares prontos aquecidos no micro-ondas. E algo dentro dela cedeu. Quando? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Rafael sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido naquele escritório escuro. Amanhã à noite, se a senhora estiver livre. Beatriz assentiu, ainda tentando processar o que acabara de aceitar. Amanhã à noite. Beatriz acordou no sábado com uma sensação estranha no peito. Levou alguns segundos para lembrar o que havia acontecido na noite anterior, e quando lembrou, sentou-se na cama abruptamente, os olhos arregalados. Ela havia aceitado jantar na casa de um funcionário, de Rafael. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 7 da manhã. Ela nunca dormia até tão tarde, mas na noite anterior havia ficado horas deitada, olhando para o teto, tentando entender o que a havia levado a dizer sim. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Levantou-se, foi até a janela e abriu as cortinas. O apartamento na Vila Olímpia era espaçoso, moderno, decorado por um designer que ela mal conhecia. Tudo combinava, tudo estava no lugar certo, mas nada ali parecia realmente seu. Era como viver em uma revista de arquitetura, bonito mas vazio. Ela preparou café, sentou-se à mesa da cozinha e pegou o celular. Tinha mensagens de Marcela sobre reuniões da próxima semana, e-mails que poderiam esperar, notificações de aplicativos que ela nunca abria, nada que importasse de verdade. Mas então, seus dedos hesitaram sobre a tela. Ela poderia cancelar, poderia mandar uma mensagem educada, inventar um compromisso de última hora. Rafael entenderia. Provavelmente até esperava que ela fizesse isso. Beatriz digitou algumas palavras, apagou, digitou de novo. E então, travou a tela sem enviar nada. Não ia cancelar. Não sabia por quê, mas não ia. O dia passou devagar. Ela tentou trabalhar, revisar relatórios, responder e-mails, mas a mente vagava. Pensava em Rafael, na forma como ele havia falado da filha, na vulnerabilidade em seus olhos. Pensava na pergunta que ele fizera. A senhora entende mesmo? E ela havia dito que sim, e era verdade, porque no fundo, por baixo de toda a armadura que construíra ao longo dos anos, ela também carregava um peso, diferente do dele, mas igualmente pesado. Às 5 da tarde, Beatriz estava diante do armário, tentando decidir o que vestir. Era ridículo. Ela, que comandava reuniões com investidores sem pestanejar, que fechava contratos milionários sem suar, estava nervosa por causa de uma ceia. Acabou escolhendo algo simples, uma calça jeans escura, uma blusa branca de manga longa, um casaco leve. Nada ostensivo, nada que gritasse empresária milionária. Só ela. Ou pelo menos a versão de si mesma que ela quase havia esquecido que existia. Pegou as chaves do carro e olhou-se no espelho do hall. Por um momento, viu a mulher que costumava ser, antes de tudo ficar tão complicado. Antes de a solidão se tornar sua companhia mais constante. Saiu do apartamento antes que pudesse mudar de ideia. O endereço que Rafael havia enviado por mensagem a levou a um bairro na zona leste, longe do mundo de vidro e aço, onde ela passava a maior parte do tempo. As ruas eram mais estreitas, as casas menores, mas havia algo acolhedor ali. Crianças brincavam na calçada, vizinhos conversavam nas portas, e o cheiro de comida caseira vinha de todas as direções. Beatriz estacionou em frente a uma casa simples, pintada de amarelo claro, com uma pequena varanda na frente. Havia vasos com flores e uma bicicleta infantil encostada na parede. Ela respirou fundo, pegou a garrafa de vinho que havia comprado no caminho e saiu do carro.
Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Rafael estava ali vestindo uma camiseta simples e calça jeans, os pés descalços. Ele sorriu, e havia algo tão genuíno naquele sorriso que Beatriz sentiu o nervosismo diminuir. Boa noite, senhora Alvarenga. Entre, por favor. Beatriz, ela corrigiu, estendendo a garrafa. Pode me chamar de Beatriz. Rafael pegou o vinho, observando o rótulo. Isso aqui deve ter custado mais do que meu almoço do mês inteiro. Ela riu, e foi uma risada leve, espontânea. Quando foi a última vez que havia rido assim? Não exagera. Estou exagerando nada, ele disse, mas havia humor em sua voz. Mas obrigado. De verdade. Beatriz entrou e a casa era exatamente como ela havia imaginado. Pequena, mas arrumada. Havia brinquedos espalhados em um canto da sala, uma estante cheia de livros e uma televisão ligada em um desenho animado. O cheiro de alho e cebola refogados vinha da cozinha, e Beatriz sentiu o estômago roncar. Ela não lembrava a última vez que alguém havia cozinhado para ela. Sofia! Rafael chamou, virando-se para a escada. Vem conhecer a visita! Beatriz ouviu passos leves. E então, uma menina apareceu no topo da escada. Ela tinha cabelos castanhos presos em 2 tranças desiguais, olhos grandes e curiosos, e segurava um ursinho de pelúcia contra o peito. Oi, disse Sofia, descendo devagar. Oi, Sofia, Beatriz respondeu, agachando-se para ficar na altura da menina. Seu pai me contou muito sobre você. Sofia olhou para o pai, depois de volta para Beatriz. Ele disse que você é importante. Beatriz piscou surpresa e olhou para Rafael. Ele corou levemente, coçando a nuca. Eu disse que você é minha chefe. Ah, Sofia assentiu séria. Meu pai trabalha muito. Às vezes ele chega tarde. Eu sei, Beatriz disse, e sua voz saiu mais suave do que pretendia. Mas ele trabalha porque te ama muito. Sofia sorriu. E foi um sorriso que iluminou a sala inteira. Eu também amo ele, Rafael pigarreou, visivelmente emocionado. Bom, a janta está quase pronta. Sofia, vai lavar as mãos. A menina obedeceu, subindo as escadas correndo. Beatriz se levantou e Rafael a guiou até a cozinha. Era pequena, mas organizada. Havia uma panela no fogão de onde vinha o cheiro maravilhoso, e a mesa já estava posta com pratos simples, guardanapos de papel e copos de vidro. Espero que goste de macarrão, Rafael disse, mexendo o molho. Não é nada sofisticado, mas é o que a Sofia mais gosta. Eu amo macarrão, Beatriz respondeu, e era verdade. Eles jantaram os 3 juntos, e foi uma das refeições mais estranhas e ao mesmo tempo mais reconfortantes que Beatriz já teve. Sofia falava sem parar, contando sobre a escola, sobre a melhor amiga, sobre o desenho que estava assistindo. Rafael a ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias. E Beatriz, que sempre se sentiu deslocada perto de crianças, se viu sorrindo, participando, sentindo-se incluída. Depois do jantar, Rafael colocou Sofia para dormir. Beatriz esperou na sala, observando as fotos nas paredes. Havia várias de Rafael e Sofia, mas também algumas antigas, de um casamento, de uma mulher sorridente ao lado dele. Ela presumiu que fosse a esposa. Havia amor naquelas fotos. Muito amor. Desculpa a demora, Rafael disse voltando para a sala. Ela sempre pede mais uma história. Não tem problema, Beatriz respondeu, sentando-se no sofá. Rafael se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas não exagerada. Obrigado por ter vindo, ele disse. Eu sei que deve ter sido estranho para você. Foi, Beatriz admitiu, mas foi bom, muito bom. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse, finalmente. Claro. Por que você aceitou vir? Beatriz pensou por um longo momento antes de responder. Porque eu estava cansada de estar sozinha, ela disse, e foi a verdade mais honesta que havia dito em muito tempo. Rafael assentiu,
como se entendesse perfeitamente. Eu também fico sozinho, ele disse, mesmo com a Sofia. Às vezes a gente pode estar cercado de gente e ainda se sentir completamente sozinho. Beatriz olhou para ele e algo em seu peito se apertou. Você sente falta dela? Da sua esposa? Todos os dias, Rafael respondeu, a voz embargada. Mas eu aprendi que a vida continua e que eu preciso continuar pela Sofia e por mim também. Beatriz sentiu os olhos arderem. Ela não chorava há anos, mas naquele momento, sentada naquele sofá simples, ao lado daquele homem que mal conhecia, sentiu vontade de chorar, de deixar tudo sair, de parar de fingir que estava tudo bem. Eu não sei se sei continuar, ela murmurou. Rafael virou-se para ela e havia uma compreensão em seus olhos que a desarvorou. Você sabe, ele disse, você só esqueceu como. E então, ele estendeu a mão, e Beatriz a segurou, e pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. Beatriz não conseguiu parar de pensar naquela noite. Nos dias que se seguiram, enquanto estava em reuniões, assinando documentos, tomando decisões que movimentavam milhões, sua mente vagava de volta àquela casa amarela na Zona Leste, ao cheiro de macarrão caseiro, ao sorriso de Sofia, a mão de Rafael envolvendo a sua. Era perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Na quarta-feira seguinte, ela estava revisando contratos quando Marcela entrou na sala com uma expressão curiosa no rosto. Beatriz, o Rafael pediu para falar com você. Disse que é rápido. O coração de Beatriz deu um pulo involuntário. Ela tentou manter a compostura, assentindo como se fosse algo rotineiro. Pode mandar entrar. Rafael entrou alguns segundos depois, e havia algo diferente nele. Ele parecia mais leve, menos tenso. Usava a camisa social que todos os gerentes usavam, mas havia desabotoado o primeiro botão, e as mangas estavam dobradas até os cotovelos. Ele sorriu ao vê-la, e Beatriz sentiu o rosto esquentar. Boa tarde, Beatriz. Ela gostava da forma como ele dizia seu nome agora, sem formalidades, sem distância. Boa tarde, Rafael. O que posso fazer por você? Ele se aproximou da mesa, mas não se sentou. Ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos. Na verdade, eu vim agradecer. De novo, por sábado. Foi importante para mim. E para Sofia também. Ela não para de falar de você. Beatriz sorriu, apesar de si mesma. Ela é uma menina incrível. É mesmo, Rafael concordou, e havia tanto orgulho em sua voz que Beatriz sentiu o peito apertar. E eu queria saber se você gostaria de repetir. Não precisa ser nada elaborado. Talvez um café ou um passeio no parque com a Sofia. Ela adoraria. Beatriz hesitou, não porque não quisesse, mas porque sabia que cada passo que dava naquela direção a afastava da vida que havia construído, da segurança, do distanciamento. Mas então lembrou da solidão, do apartamento vazio, das noites intermináveis, e disse sim, eu adoraria. O sorriso de Rafael foi como o sol atravessando nuvens pesadas. Que tal domingo? A gente pode ir no Parque Ibirapuera. Sofia ama andar de bicicleta lá. Domingo está perfeito. Rafael assentiu e por um momento ficaram ali, apenas se olhando. Havia algo não dito entre eles. Algo que crescia a cada encontro, a cada palavra trocada. E então ele se virou para sair, mas parou na porta. Beatriz? Sim? Obrigado. Por me dar uma chance. Por dar uma chance para isso. Ela não sabia bem o que isso significava, mas assentiu mesmo assim. E quando ele saiu, Beatriz ficou olhando para a porta fechada, o coração batendo mais rápido do que deveria. O domingo chegou com um céu azul límpido e uma brisa suave que anunciava o fim do inverno paulistano. Beatriz acordou mais cedo do que o normal e pela primeira vez em anos sentiu uma ansiedade que não era desagradável. Era expectativa, algo que ela havia esquecido que podia sentir. Vestiu-se de forma casual, uma calça jeans clara, tênis confortáveis, uma blusa listrada. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo solto e dispensou a maquiagem pesada que usava para o trabalho. Apenas um batom discreto e rímel.
Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia mais jovem, mais viva. Rafael e Sofia já estavam esperando no portão do parque quando ela chegou. A menina estava com um vestido florido e tênis rosa com luzes que piscavam a cada passo. Ao lado dela, uma bicicleta pequena com rodinhas. Rafael usava uma camiseta cinza e bermuda jeans. E Beatriz percebeu, talvez pela primeira vez, como ele era bonito. Não da forma óbvia, mas de um jeito tranquilo, genuíno. Sofia correu até ela assim que a viu, os braços abertos. "Beatriz, você veio?" Beatriz se abaixou e abraçou a menina, e foi um abraço apertado, cheio de carinho. "Claro que vim. Não perderia isso por nada." Rafael se aproximou e eles se cumprimentaram com um aceno, mas havia algo nos olhos dele, uma suavidade que fez o estômago de Beatriz revirar. "Pronta para uma manhã com uma criança hiperativa?" Ele brincou. "Eu acho que consigo acompanhar." Eles caminharam pelo parque, Sofia pedalando à frente, parando de vez em quando para apontar algo interessante. Um cachorro, um pássaro, uma barraca de pipoca. Rafael e Beatriz seguiam lado a lado, e a conversa fluía com uma facilidade que surpreendia ambos. Ele contou sobre o trabalho, sobre como estava tentando equilibrar melhor as coisas, sobre a escola de Sofia e os planos para o futuro. Beatriz falou sobre a empresa, mas também sobre coisas que raramente compartilhava. A pressão constante, a dificuldade de confiar nas pessoas, o medo de que tudo que havia construído pudesse desmoronar. "Você carrega muito sozinha", Rafael disse em certo ponto. "Sempre foi assim, mas não precisa ser." Beatriz olhou para ele e havia algo tão sincero em sua expressão que ela sentiu vontade de acreditar naquilo. "É difícil mudar", ela admitiu. "Eu sei", Rafael respondeu. "Mas às vezes a gente precisa dar o primeiro passo, mesmo sem saber para onde vai dar." Eles pararam perto do lago, onde Sofia havia encontrado um grupo de patos e estava jogando pedacinhos de pão que Rafael trouxera. Beatriz observou a menina, a forma como ela ria, como interagia com o mundo ao redor sem medo, sem reservas. "Ela se parece com a mãe?" Beatriz perguntou baixinho. Rafael sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso, em alguns aspectos. Ana era mais quieta, mais reservada, mas tinha a mesma alegria, a mesma capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. "Como vocês se conheceram?" Rafael pegou uma pedra do chão e a jogou na água, observando as ondulações se espalharem. "Na faculdade. Eu estava no último ano de administração. Ela estudava pedagogia. A gente se esbarrou na biblioteca, literalmente. Eu derrubei os livros dela e quando me abaixei para ajudar a pegar, nossos olhos se encontraram. E foi isso. Eu soube na hora." "Soube o quê?" "Que ela ia mudar minha vida." Beatriz sentiu um aperto no peito. "E ela mudou?" "Completamente", Rafael respondeu. "Ela me ensinou a ser mais leve, a não levar tudo tão a sério, a aproveitar os momentos. E quando ela morreu, eu achei que tinha esquecido tudo isso, que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo." "Mas não esqueceu", Beatriz disse, e não era uma pergunta. "Não", ele confirmou, virando-se para olhá-la. "Sofia me lembrou, e agora você está me lembrando também." Beatriz não sabia o que dizer, não sabia como processar aquilo. Então ficou em silêncio, observando Sofia, sentindo a presença de Rafael ao seu lado como algo sólido, reconfortante. "Beatriz", ele disse, após um longo momento, "eu posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Pode. Por que você é tão sozinha?" A pergunta a pegou desprevenida, não pela pergunta em si, mas pela forma como ele a fez, sem julgamento, apenas curiosidade genuína. "Eu não escolhi ser", ela respondeu finalmente. "Aconteceu, aos poucos. Eu me dediquei tanto ao trabalho que quando olhei ao redor, não tinha mais ninguém. E depois de um tempo, ficou mais fácil assim, sozinha. Mais fácil ou mais seguro?" Beatriz engoliu em seco. "As duas coisas, talvez." Rafael assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Segurança é importante,
mas às vezes ela nos prende mais do que nos protege. Beatriz olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de se abrir completamente, de deixar alguém entrar, de arriscar. Eu tenho medo, ela confessou, a voz quase um sussurro. De quê? De me machucar, de magoar alguém, de não ser suficiente. Rafael deu um passo em sua direção e a proximidade fez o coração de Beatriz acelerar. Você é suficiente, Beatriz, mais do que suficiente. Ela queria acreditar naquilo, queria tanto acreditar. Sofia voltou correndo, interrompendo o momento, pedindo para comprar sorvete. Rafael riu e a tensão se dissipou, mas algo havia mudado. Algo havia se aprofundado entre eles. Enquanto caminhavam até a barraca de sorvete, Sofia entre os dois segurando a mão de cada um, Beatriz sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. Como se pela primeira vez estivesse exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram ao passeio no parque trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na rotina de Beatriz. Ela começou a sair do escritório mais cedo, algo que Marcela notou com surpresa mal disfarçada. Passou a responder mensagens pessoais durante o expediente, coisa que jamais fizera antes. E sorria. Sorria de um jeito que as pessoas ao redor não estavam acostumadas a ver. Rafael também havia mudado. Seus colegas de trabalho comentavam que ele parecia mais leve, mais presente, e sempre que cruzava com Beatriz nos corredores da empresa, trocavam olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, olhares que diziam coisas que ainda não tinham coragem de verbalizar. Na sexta-feira daquela semana, Beatriz estava prestes a sair do escritório quando seu celular tocou. Era Rafael. Oi. Ela atendeu e não conseguiu esconder o sorriso na voz. Oi, Beatriz. Desculpa ligar assim de última hora, mas a Sofia está insistindo que você venha jantar hoje. Ela disse que vai fazer um desenho especial para você. Beatriz riu. Como eu poderia recusar um convite desses? Então tá combinado. 7 horas? Estarei aí. Quando desligou, Beatriz percebeu que estava ansiosa de novo. Aquela ansiedade boa que fazia o coração bater mais rápido e o estômago revirar. Ela pegou a bolsa, disse boa noite para Marcela e saiu antes que pudesse mudar de ideia. Dessa vez, o caminho até a Casa Amarela pareceu mais curto. Beatriz conhecia as ruas agora, reconhecia os rostos dos vizinhos, o cachorro que sempre latia no mesmo portão. Quando estacionou, Sofia já estava na varanda, acenando com entusiasmo. Rafael estava ao lado dela, e o sorriso que ele deu quando viu Beatriz saindo do carro fez algo dentro dela se derreter. Você veio! Sofia gritou, correndo até ela. Claro que vim, Beatriz respondeu, pegando a menina no colo. Não ia perder o desenho especial. Sofia a abraçou com força e Beatriz sentiu os olhos arderem. Estava ficando mais fácil demonstrar afeto, mais fácil permitir que alguém se aproximasse. E isso a assustava tanto quanto a reconfortava. Rafael abriu a porta e o cheiro familiar de comida caseira invadiu suas narinas. Dessa vez era frango assado com batatas e Beatriz percebeu que estava com fome. Fome de verdade, não aquela fome mecânica que satisfazia com qualquer coisa apenas para continuar funcionando. Espero que goste de frango, Rafael disse, e havia um tom de brincadeira em sua voz. Eu sei que não é tão sofisticado quanto os restaurantes que você deve frequentar. Eu prefiro isso aqui, Beatriz respondeu, e era verdade. Jantaram os três juntos novamente, e a conversa fluiu com ainda mais naturalidade. Sofia contou sobre a semana na escola, sobre a professora nova, sobre o amigo que caiu no recreio e chorou. Rafael falou sobre um projeto no trabalho e Beatriz contribuiu com algumas sugestões, mas sem o tom autoritário que usava no escritório. Ali, ela era apenas Beatriz, não a empresária, não a chefe, apenas ela mesma. Depois do jantar, Sofia levou Beatriz até o quarto e mostrou o desenho prometido. Era uma representação colorida dos três no parque, cercados por patos e árvores. No topo da folha, escrito com letra trêmula, estava:
Minha família feliz. Beatriz sentiu um nó na garganta. Olhou para Rafael, que estava encostado na porta, observando a cena, e viu que ele também estava emocionado. Está lindo, Sofia, Beatriz conseguiu dizer. Posso ficar com ele? Claro, eu fiz para você. Beatriz dobrou o desenho com cuidado e o guardou na bolsa como se fosse o objeto mais precioso do mundo. E talvez fosse. Depois que Sofia foi dormir, Beatriz e Rafael se sentaram no sofá, como haviam feito na primeira vez. Mas dessa vez, a distância entre eles era menor. Seus ombros quase se tocavam e Beatriz podia sentir o calor que irradiava dele. Ela te adora, Rafael disse, quebrando o silêncio. Eu também adoro ela. E eu? Ele perguntou, virando-se para olhá-la nos olhos. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela sabia o que ele estava perguntando de verdade e sabia que a resposta que desse mudaria tudo. Você... Ela começou, mas as palavras falharam. Então respirou fundo e tentou de novo. Você está me fazendo sentir coisas que eu achei que nunca mais sentiria. Rafael sorriu, mas era um sorriso suave, quase tímido. Coisas boas, espero. Muito boas, Beatriz confirmou. E assustadoras. Para mim também, ele admitiu. Depois que Ana morreu, eu achei que não ia conseguir me abrir para mais ninguém, que seria injusto com a memória dela. Mas então você apareceu e... Beatriz o incentivou, a voz quase um sussurro. E você me fez lembrar que eu ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso querer algo mais do que apenas sobreviver. Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela não chorava há tanto tempo que quase havia esquecido como era. Mas ali, naquele sofá, ao lado daquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada, as lágrimas vieram. E Rafael não tentou pará-las. Ele apenas a puxou para perto, enlaçando-a em seus braços, e Beatriz se permitiu chorar. Chorou pela solidão que carregara por tanto tempo, chorou pelas oportunidades perdidas, chorou pelo medo que ainda sentia e chorou também de alívio, porque pela primeira vez em anos não estava sozinha. Desculpa, ela disse finalmente, afastando-se e enxugando as lágrimas. Eu não costumo. Você não precisa se desculpar. Rafael interrompeu, segurando o rosto dela com as mãos. Nunca. Não comigo. Beatriz olhou nos olhos dele e viu algo que a fez tremer. Viu desejo, sim, mas também ternura, respeito, algo profundo que ia além da atração física. E então, sem pensar muito, sem planejar, ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante no começo. Mas quando Rafael correspondeu, puxando-a mais para perto, o beijo se aprofundou. Foi como se algo dentro de Beatriz finalmente se quebrasse. Todas as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos desmoronando de uma vez. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou a testa na dela e ficaram assim, em silêncio, apenas sentindo. Isso muda tudo, Beatriz murmurou. Eu sei, Rafael respondeu, mas talvez mudar não seja tão ruim assim. Beatriz sorriu, e era um sorriso genuíno, livre. Talvez não. Eles ficaram conversando até tarde, mas agora havia uma intimidade diferente entre eles. Tocavam-se casualmente, as mãos se encontrando, os dedos se entrelaçando. E quando Beatriz finalmente se levantou para ir embora, Rafael a acompanhou até a porta. Ficaram ali, no batente, relutantes em se separar. Quando eu vejo você de novo? Rafael perguntou. Quando você quiser, Beatriz respondeu. Amanhã é muito cedo? Ela riu. Amanhã é perfeito. Rafael a beijou de novo, um beijo doce e promissor. E quando Beatriz entrou no carro e olhou para trás, ele ainda estava ali, na porta, acenando. Ela acenou de volta e dirigiu para casa com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, o apartamento vazio não parecia tão assustador. Porque agora ela sabia que não era mais só solidão que a esperava. Havia algo mais, algo novo, algo que valia a pena o risco.
Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Beatriz. Ela e Rafael se viam sempre que podiam, equilibrando os compromissos de trabalho com os momentos roubados de intimidade. Jantares na Casa Amarela se tornaram rotina, e Beatriz começou a conhecer cada canto daquele espaço. A marca na parede da sala, onde Sofia media sua altura a cada aniversário. A rachadura no azulejo da cozinha, que Rafael sempre dizia que ia consertar, mas nunca consertava. A janela do quarto dele, que não fechava direito e deixava entrar o ar fresco da madrugada. Ela conheceu os amigos dele, vizinhos que se tornaram família ao longo dos anos. Conheceu a mãe de Rafael, Dona Carmen, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor que a recebeu sem julgamentos. E aos poucos, Beatriz foi se permitindo fazer parte daquele mundo, um mundo tão diferente do seu, mas que a fazia sentir mais viva do que nunca. No trabalho, as coisas também mudaram. Beatriz continuava sendo a empresária competente e decidida, mas havia uma suavidade nova em sua postura. Ela ouvia mais, sorria com mais frequência e até Marcela comentou que trabalhar com ela estava mais leve. Rafael, por sua vez, continuava sendo um funcionário dedicado, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. E quando se cruzavam nos corredores, trocavam olhares cúmplices que ninguém mais entendia, mas que diziam tudo. Numa sexta-feira à tarde, Beatriz estava revisando os números do trimestre quando Rafael bateu na porta do escritório. Ela ergueu os olhos e sorriu. "Pode entrar." Ele entrou, fechando a porta atrás de si, e havia algo diferente em sua expressão. Algo sério. "Tudo bem?" Beatriz perguntou, a preocupação imediata tomando conta. "Tudo," ele respondeu, mas então hesitou. "Na verdade, não. Preciso conversar com você sobre uma coisa." Beatriz sentiu o estômago apertar. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de quem estava prestes a dizer algo difícil. "O que foi?" Rafael se aproximou, mas não se sentou. Ficou em pé, as mãos nos bolsos, o olhar fixo nela. Recebi uma proposta de emprego. O mundo de Beatriz pareceu parar por um segundo. Uma proposta? De outra empresa. Ofereceram um cargo melhor, salário maior, e seria em Campinas. Beatriz sentiu o coração afundar. Campinas. A mais de 100 quilômetros dali. Campinas. Ela repetiu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Eu sei," Rafael disse, e havia dor em sua voz. "Eu sei o que isso significa, mas Beatriz, é uma oportunidade que eu não posso simplesmente ignorar. Seria melhor para Sofia, melhor para a gente." "E nós?" Beatriz perguntou, e odiou como sua voz soou vulnerável. "O que acontece com a gente?" Rafael finalmente se sentou, puxando a cadeira para perto da mesa, suas mãos alcançando as dela. "Eu não sei," ele admitiu. "Eu não quero perder você, mas também não posso deixar de pensar no futuro da minha filha." Beatriz puxou as mãos de volta, cruzando os braços como um gesto defensivo que ela conhecia bem. Então já decidiu. "Não," Rafael disse firme. "Não decidi nada ainda. Por isso vim falar com você. Porque essa decisão não é só minha, ela afeta você também. Afeta a gente." Beatriz se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo se estendia infinita, indiferente aos dilemas pessoais de qualquer um. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Quando você precisa dar a resposta? Até segunda-feira. 3 dias. Ela tinha 3 dias para processar aquilo, para decidir o que fazer, para descobrir se estava disposta a arriscar ainda mais. "Eu preciso de um tempo," ela disse sem se virar. "Eu entendo." Rafael se levantou e ela ouviu os passos dele se aproximando. Ele parou atrás dela, perto o suficiente para que ela sentisse sua presença, mas sem tocá-la. "Beatriz, eu te amo." As palavras caíram entre eles como uma confissão há muito guardada. Beatriz fechou os olhos, sentindo-as penetrarem fundo em seu peito. "Eu também te amo," ela respondeu, finalmente virando-se para encará-lo. "E é por isso que isso dói tanto."
Rafael estendeu a mão e ela a segurou. Ficaram assim de mãos dadas em silêncio, sentindo o peso do que estava por vir. A gente vai dar um jeito, ele disse, mas havia incerteza em sua voz. Vai? Beatriz perguntou. Porque não parece. Parece que a gente vai ter que escolher, e não importa qual escolha a gente faça, alguém vai sair perdendo. Não precisa ser assim, mas é. Ela insistiu, e pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu a raiva vindo à tona. Você vai para Campinas, eu fico aqui. A gente tenta manter algo à distância, e aos poucos isso vai se desgastando até não sobrar nada. Ou você fica e passa o resto da vida se perguntando se fez a escolha certa, se não prejudicou o futuro da Sofia por minha causa. Não é por sua causa, Rafael rebateu. Seria minha escolha. Mas eu seria o motivo, Beatriz disse. E eu não sei se consigo viver com isso. Rafael soltou a mão dela, passando as próprias mãos pelos cabelos, frustrado. Então o que você quer que eu faça? Quer que eu recuse? Quer que eu aceite? Me diz, Beatriz, porque eu não sei mais o que fazer. Ela queria gritar que ficasse, que escolhesse ela, que eles encontrariam um jeito de fazer dar certo. Mas as palavras não saíam. Porque no fundo, ela também não sabia o que era certo. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. E você também. A gente não pode tomar uma decisão assim agora, no calor do momento. Rafael assentiu, mas havia derrota em seus olhos. Tá, então a gente conversa depois. Ele se virou para sair, mas Beatriz o segurou pelo braço. Rafael, espera. Ele parou, olhando para trás. Eu não quero te perder, ela disse, a voz quebrando. Mas também não quero ser a razão de você não viver a vida que merece. Rafael voltou, puxando-a para um abraço apertado. E ali, naquele escritório onde tudo tinha começado, eles se seguraram como se fosse a última vez. Porque talvez fosse. Beatriz passou o fim de semana inteiro em um turbilhão de emoções. Ela mal dormiu, mal comeu. Ficava olhando para o desenho de Sofia que mantinha emoldurado na mesinha de cabeceira. Minha família feliz. As palavras ecoavam em sua mente, dolorosas e reconfortantes ao mesmo tempo. No sábado à noite, ela ligou para Rafael. Oi, ele atendeu, e sua voz soava tão cansada quanto ela se sentia. Oi, como está a Sofia? Bem, ela perguntou por você hoje, disse que sente sua falta. Beatriz sentiu os olhos arderem. Eu também sinto falta dela. Beatriz, eu sei, ela interrompeu. Eu sei que a gente precisa conversar, mas ainda não estou pronta. Ainda não sei o que dizer. Tudo bem, sem pressão, mas havia pressão. A pressão do tempo, das expectativas, das vidas que se entrelaçaram tão rapidamente e agora ameaçavam se desfazer da mesma forma. Rafael, se você aceitar a proposta... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Se eu aceitar, a gente tenta. A gente acha um jeito. Campinas não é tão longe assim. Não é a distância, Beatriz disse. É tudo o resto. É a vida que a gente construiu aqui. É Sofia na escola, são os amigos dela, é a rotina. E é você e eu. A gente mal começou e já tem que lidar com isso. Eu sei que é difícil, mas a gente é forte. Juntos a gente é forte. Beatriz queria acreditar nisso. Queria tanto acreditar. Amanhã a gente conversa, ela disse. Pessoalmente, preciso te ver. Vem aqui em casa para jantar. A gente conversa depois que a Sofia dormir. Tá bom, até amanhã. Até amanhã, amor. Quando desligou, Beatriz ficou olhando para o celular. Amor. Ele a chamara de amor. E mesmo no meio de toda aquela confusão, toda aquela dor, aquela palavra a aqueceu por dentro. No domingo, ela chegou à Casa Amarela com o coração apertado. Sofia a recebeu com o entusiasmo de sempre, mas Beatriz percebeu que Rafael parecia exausto. Eles jantaram, conversaram sobre coisas triviais, fingiram que estava tudo bem, mas não estava. E quando Sofia finalmente foi dormir, eles se sentaram no sofá, e o silêncio entre eles era pesado. Então, Rafael começou. Você pensou? Só pensei nisso, Beatriz admitiu. E cheguei a uma conclusão. Ele a olhou, esperançoso e receoso ao mesmo tempo.
Qual? Beatriz respirou fundo, segurando as mãos dele. Eu acho que você deveria aceitar. Rafael ficou paralisado, como se as palavras de Beatriz tivessem tirado todo o ar de seus pulmões. Ele soltou as mãos dela, afastando-se levemente no sofá. Você quer que eu vá embora? Não. Beatriz respondeu, a voz firme, apesar das lágrimas que começavam a se formar. Eu não quero, mas eu não posso ser egoísta. Essa oportunidade é importante para você, para Sofia. E se você ficar por minha causa e as coisas não derem certo, não vai acontecer. Rafael a interrompeu. A gente vai dar certo. Você não pode ter certeza disso. Posso sim, ele insistiu, virando-se completamente para ela. Porque eu te amo. E você me ama. E isso é o suficiente. Beatriz balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Amor não paga as contas, Rafael. Amor não garante que a Sofia vai ter tudo o que precisa, e eu não vou ser a pessoa que te impediu de dar o melhor para ela. Rafael pegou o rosto de Beatriz entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você não está me impedindo de nada. Você está sendo parte da minha vida, da nossa vida. E se eu for para Campinas sem você, eu vou estar abrindo mão da melhor coisa que me aconteceu desde que perdi a Ana. As palavras dele a atingiram como um soco no peito. Beatriz fechou os olhos tentando encontrar forças. E se eu for com você? Ela sussurrou, quase com medo de dizer em voz alta. Rafael congelou. O quê? Beatriz abriu os olhos, e havia uma determinação nova ali. E se eu for com você para Campinas? Eu posso gerenciar a empresa de lá, posso ir a São Paulo quando precisar. A tecnologia existe justamente para isso. E eu posso estar com vocês, com você e com a Sofia. Rafael a encarou, incrédulo. Você faria isso? Deixaria tudo aqui? Não seria deixar tudo. Beatriz corrigiu. Seria levar o que importa comigo. E o que importa, o que realmente importa, são vocês. Ele a puxou para um beijo desesperado, cheio de alívio e amor e promessa. E quando se separaram, ambos estavam chorando. Tem certeza? Rafael perguntou, a voz embargada. Absoluta, Beatriz respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa. Mas e sua vida aqui? Seu apartamento, seu trabalho, tudo que você construiu? Eu construí sozinha, Beatriz disse. E estava vazia. Agora eu tenho a chance de construir algo com alguém, com vocês. E isso vale mais do que qualquer apartamento ou escritório. Rafael a abraçou com tanta força que Beatriz quase não conseguia respirar. Mas era bom, era reconfortante, era certo. A Sofia vai ficar maluca quando souber. Ele disse, rindo no meio das lágrimas. Então vamos contar para ela, Beatriz sugeriu. Agora, Rafael hesitou. Ela já dormiu. Então acorda, isso é importante demais para esperar até amanhã. Eles subiram juntos até o quarto de Sofia. A menina estava dormindo profundamente, abraçada ao ursinho de pelúcia. Rafael a acordou com cuidado e ela resmungou, esfregando os olhos. Pai, que foi? Filha, a Beatriz tem uma coisa para te contar. Sofia se sentou na cama, ainda sonolenta, mas curiosa. Beatriz se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mãozinha dela. Sofia, você sabe que seu pai recebeu aquela proposta de trabalho, né? A menina assentiu, séria. Ele disse que a gente talvez tivesse que se mudar. É verdade. E eu queria saber, você se importaria se eu fosse junto com vocês? Sofia piscou, processando a informação. Então seus olhos se iluminaram. Você ia morar com a gente? Se vocês me aceitarem, sim. Sofia olhou para o pai, depois de volta para Beatriz. Então, sem avisar, se jogou nos braços dela. Eu quero muito. Beatriz a abraçou, sentindo o coração transbordar. Rafael se juntou ao abraço e ali, naquele quartinho simples, os três ficaram abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Então tá decidido, Rafael disse. A gente vai para Campinas, juntos, juntos. Beatriz repetiu. Como uma família, minha família feliz. Sofia murmurou, repetindo as palavras do desenho. Igualzinho ao meu desenho. As semanas seguintes foram um turbilhão.
Beatriz organizou a empresa para que pudesse trabalhar remotamente, delegou mais responsabilidades para Marcela, que ficou emocionada com a promoção. Ela vendeu o apartamento na Vila Olímpia sem olhar para trás. Aquele lugar nunca foi um lar de verdade. Rafael aceitou a proposta e a empresa em Campinas providenciou toda a mudança. E em um sábado ensolarado de novembro, eles se mudaram. A casa nova era maior que a amarela, mas tinha o mesmo aconchego. Tinha um quintal onde Sofia poderia brincar, uma cozinha espaçosa onde Rafael poderia cozinhar e um escritório pequeno, mas funcional, onde Beatriz trabalharia. Tinham até um quarto de hóspedes, para quando Dona Carmen viesse visitar. Na primeira noite na casa nova, depois que Sofia finalmente adormeceu exausta de tanta animação, Beatriz e Rafael se sentaram na varanda, observando o céu estrelado. Era diferente de São Paulo, mais tranquilo, mais aberto. Não se arrepende? Rafael perguntou, puxando-a para mais perto. De quê? De ter encontrado você? De ter me permitido amar de novo? De ter ganhado uma família? Beatriz sorriu. Jamais. Eu ainda não acredito que você largou tudo por mim. Por nós. Eu não larguei tudo, Beatriz corrigiu. Eu encontrei tudo. Passei tanto tempo construindo paredes ao meu redor que esqueci como é viver de verdade. Você e a Sofia me lembraram. Me trouxeram de volta. Rafael a beijou, suave e prolongadamente. Eu te amo, Beatriz Alvarenga. Eu também te amo, Rafael Mendes. Mais do que achei que fosse capaz de amar alguém. Eles ficaram ali, abraçados em silêncio. Mas não era o silêncio solitário que Beatriz conhecia. Era o silêncio compartilhado, cheio de promessas e futuros possíveis. De repente, ouviram passinhos atrás deles. Sofia apareceu na porta da varanda, arrastando o ursinho. Não consigo dormir, ela murmurou. Vem cá, Beatriz disse, abrindo os braços. Sofia se aconchegou entre os dois, e Rafael a cobriu com um cobertor que estava no sofá da varanda. Os três ficaram assim, olhando para as estrelas, e Beatriz sentiu uma paz que nunca imaginou ser possível. Pensou em tudo que havia vivido, na solidão, no medo, nas paredes que construíra. Pensou no dia em que Rafael entrara em seu escritório, nervoso e vulnerável, no convite que mudara tudo. Sou pai solteiro. Ceia comigo, senhora. E ela havia aceitado. Tinha aceitado o convite, aceitado o risco, aceitado o amor. E agora estava ali, em uma cidade nova, em uma casa nova, com uma família nova. Não era perfeito. Haveria desafios, ela sabia. Dias difíceis, momentos de dúvida. Mas também haveria isso. Noites estreladas, abraços apertados, risadas de criança. Haveria amor. Muito amor. Beatriz. Sofia chamou, a voz sonolenta. Sim, querida. Você vai ficar com a gente para sempre? Beatriz olhou para Rafael, que sorriu encorajadoramente. Então olhou de volta para Sofia. Para sempre, ela prometeu. Se vocês me deixarem, a gente deixa. Sofia disse, fechando os olhos. Porque você é nossa família agora. E naquelas palavras simples, ditas por uma criança de 6 anos, Beatriz encontrou tudo que sempre procurou. Pertencimento, propósito, lar. Rafael a puxou para mais perto, beijando seu cabelo. Bem-vinda à nossa família, amor. Bem-vinda ao nosso para sempre, Beatriz respondeu. E naquela varanda, sob as estrelas de Campinas, os três permaneceram abraçados. Uma empresária que aprendeu a amar, um pai solteiro que encontrou coragem para recomeçar, e uma menina que ganhou a mãe que tanto sonhara. Uma família feliz, completa, real, para sempre. Há histórias que nos lembram que a vida raramente acontece nos planos que traçamos. Beatriz construiu um império, ergueu paredes, dominou salas de reunião. Tinha tudo, exceto o que realmente importava. Alguém para dividir o silêncio. Rafael perdeu o amor da sua vida, mas não perdeu a capacidade de amar. E entre uma executiva blindada pela solidão e um pai exausto pela luta diária, nasceu algo que nenhum dos dois procurava, mas ambos precisavam desesperadamente.
Esta história não é sobre um final feliz fácil. É sobre coragem, a coragem de aceitar um convite que parece absurdo, a coragem de dizer, eu não sei continuar em voz alta, a coragem de largar a segurança pelo incerto, a coragem de amar de novo quando achamos que não sobrou nada em nós para oferecer. É sobre o peso que carregamos sozinhos. Beatriz carregava o peso do sucesso vazio. Rafael carregava o peso da ausência e da responsabilidade. Ambos fingiam que estava tudo bem, até que uma ceia simples os lembrou. Ninguém foi feito para carregar a vida sozinho. É sobre escolhas que mudam tudo. Beatriz poderia ter assinado aquela advertência, poderia ter cancelado o jantar, poderia ter dito, não posso ir com você. Mas cada escolha, por menor que parecesse, foi um tijolo construindo uma ponte entre dois corações partidos.